Olá! Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o teste de impairment ou o teste de redução ao valor recuperável líquido aplicado sobre os ativos imobilizados. O que é um teste de impairment? Então, a regulação contábil, ela determina que, se os ativos estiverem avaliados por valor superior ao valor recuperável, por meio do uso ou da venda, a entidade deverá reduzi-los ao seu valor recuperável, reconhecendo no resultado a perda referente a essa desvalorização. O que quer dizer isso? Então, eu não posso ter na contabilidade nenhum ativo registrado por um valor maior que o seu valor recuperável. O que é um valor recuperável? É quanto eu consigo de dinheiro usando ou vendendo esse ativo. Então, se existir na contabilidade algum ativo, e nessa aula a gente vai falar do imobilizado, um valor maior que o seu valor recuperável, eu preciso ajustá-lo por meio da perda por impairment. Lembrando que, se eu fizer esse teste, se eu comparar o valor contábil com o valor recuperável e o valor recuperável for maior, nenhum lançamento eu preciso fazer. Lembram dos estoques? Então, quando o valor do ativo é menor que o valor de mercado, está tudo certo. Agora, se o valor do ativo na contabilidade está maior que o valor de venda, que seria, por exemplo, o valor de mercado desse ativo ou o valor em uso desse ativo, aí sim eu reconheço uma perda. Então vamos lá. O que é a perda por desvalorização? Então, a perda por desvalorização vai ser a diferença entre o valor do ativo, o valor contábil do ativo, e o valor recuperável desse ativo. Então, se o valor recuperável for menor que o valor contábil, aí eu vou reconhecer uma perda por essa diferença. Então, perda por desvalorização é o excedente, é o valor que eu tenho a menor no mercado ou no uso desse ativo em comparação com o valor contábil. O que é o valor recuperável? Então, valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, que eu já explico o que é o maior valor entre o valor líquido de venda ou o valor em uso desse ativo. O que é uma unidade geradora de caixa? Então, uma unidade geradora de caixa é um conjunto de ativos que precisam trabalhar interligados para que o produto ou serviço esteja disponível ao cliente. Então, é a menor unidade possível, né, de um conjunto de ativos que eles precisam trabalhar juntos para que o produto seja pronto, né? Conceitualmente, nós temos a definição de que é o menor grupo identificável de ativos que gera as entradas de caixa, em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupo de ativos. Então, eu posso ter várias unidades geradoras de caixa dentro da minha empresa, mas uma unidade geradora de caixa é formada por um conjunto de ativos que funcionam interligados entre si. Como que acontece a perda por impairment ou a redução ao valor recuperável desse ativo? Então, eu sempre vou estar comparando o valor contábil do ativo. Lembra o que é valor contábil? É o valor de aquisição, o valor de custo, menos a depreciação acumulada desse ativo é igual ao valor contábil. Aí eu vou comparar isso com o valor recuperável. O valor recuperável pode ser tanto o valor líquido de venda quanto o valor em uso desse ativo. Qual dos dois eu uso? Você usa sempre o maior dos dois valores. Então, você sempre vai fazer essa apuração. Por quanto eu venderia esse ativo no mercado ou quanto de dinheiro eu ganho usando esse ativo nas minhas atividades. Aí você vai escolher o maior dos dois valores e vai comparar com o valor contábil. Se o valor contábil for maior do que o maior desses dois valores, você vai registrar uma perda por impairment fazendo essa contabilização. Debita a perda por desvalorização no resultado e credita perdas estimadas por valor não recuperável no ativo imobilizado. A redução ao valor recuperável, ela acontece por meio de alguns indicadores, ou seja, eu identifico se eu vou precisar fazer esse ajuste por meio de alguns indicadores. Então, no mínimo, a cada exercício social, a cada final de ano, a empresa deve verificar se existe algum indício, se existe algum indicador ou algum fator
que mostre para a empresa que ela tem algum ativo com valor superior ao seu valor recuperável. Existe uma exceção, né, que é com relação aos ativos intangíveis e com ágio por expectativa de rentabilidade futura, que esses dois tipos de ativos, eles independem da existência de indicadores, eles são submetidos ao teste todos os anos, independentemente da existência ou não de algum indicador que mostre que uma possível perda possa ser registrada. Quais são esses indicadores, então, que se aplicam aos ativos, por exemplo, aos ativos imobilizados, que é o nosso foco da aula de hoje? Então, como indicador externo, nós temos os seguintes itens: queda do valor de mercado, maior do que seria considerado normal, mudanças no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, aumento de taxas de juros ou taxas de mercado, que provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor em uso do ativo, e o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado. Então, esses 4 elementos indicam que a empresa pode ter no seu patrimônio ativos registrados por um valor maior do que ele realmente vale. Por exemplo, uma máquina que perdeu capacidade tecnológica, ou seja, tem no mercado hoje muito mais tecnologia em equipamentos que produzem os mesmos produtos do que essa máquina que eu tenho no meu negócio. Então, ela vai produzir um produto com menor tecnologia ou com menor qualidade, que é menos aceito no mercado e, consequentemente, gera menos dinheiro para a empresa. Ou ainda, existe uma oscilação muito grande de juros no mercado. Então, toda vez que eu vou calcular o valor em uso do meu ativo, eu preciso descontar todos os fluxos futuros de caixa que esse ativo vai gerar a uma taxa vigente no mercado para trazer todos esses fluxos futuros a valor presente. Quando essas taxas ficam muito altas, o valor presente desses ativos, eles acabam ficando menores, porque o desconto, né, fica maior. Mas a gente já vai ver isso na prática. Com relação a indicadores internos, o meu ativo está obsoleto, ou houve um dano físico nesse ativo, ou seja, a capacidade produtiva dele foi afetada. Mudanças significativas na maneira em que o ativo é ou será usado, o ativo que se torna inativo, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação a qual o ativo pertence, por exemplo, e ainda uma evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que o esperado. Então, aqui são todos esses elementos, todos esses indicadores, eles permitem à organização, à entidade, imaginar ou verificar ou supor que ela pode ter ativos registrados na sua contabilidade por um valor maior do que o seu valor recuperável. E algumas outras considerações para finalizar essa primeira parte da aula com relação à impossibilidade, por exemplo, de se determinar o valor justo de um ativo. O valor justo é o valor líquido de venda desse ativo. Se eu não tiver essa possibilidade, aí eu vou trabalhar como um único valor de comparação, que é o valor de uso desse ativo. O valor recuperável é determinado para um ativo isolado se esse contribui para a geração de caixa em função do seu uso contínuo. Caso contrário, tal valor é determinado pela unidade gerador de caixa a qual este pertence. Então, isso eu já expliquei. Então, se você tiver um ativo que só gera caixa em conjunto com os demais ativos, ele vai ser, o valor recuperável desse ativo precisa ser feito em conjunto com os demais ativos. Unidade de propriedade ou diferente de unidade geradora de caixa. Então, por exemplo, no ramo da aviação, unidade de propriedade seriam a fuselagem, as turbinas, que seriam, por exemplo, os ativos separados. E uma unidade geradora de caixa é o avião, ou seja, para que o avião voe, para que o avião possa prestar o seu serviço, todos esses ativos precisam funcionar em conjunto. Então, eu não vou fazer uma avaliação da fuselagem ou da turbina, eu vou fazer uma avaliação do ativo avião, entende? Então, eu preciso identificar todas as unidades geradoras de caixa que formam o ativo total, certo?
Então, aqui nós temos algumas informações iniciais sobre o teste de impairment e na sequência nós vamos ver elementos específicos para você identificar o valor de venda e o valor em uso desse ativo. Então, até daqui a pouco.